A literatura que fala sobre você ser reconhecido, depois de morto continuar sendo reconhecido, você fazer parte de uma memória coletiva específica. Hoje em dia, sucesso está muito mais ligado a você angariar bens materiais, ganhar dinheiro com isso, inclusive de você aparecer muito nos lugares certos, andar com as pessoas certas. Mas sempre sucesso significou um tipo de atitude em que você se submete aos marcos do mundo, certo? O que o mundo diz como você deve ser, o que você deve ter, o que você deve pensar. Se você entra nesse jogo, então você pode fazer sucesso. Mesmo que isso vá contra as suas ideias, é aquilo que você acredita? Aí que tá. Uma das escolas gregas e romanas que mais refletiu sobre isso é justamente o estoicismo, né? Se a gente pensar que teve um César, filósofo estoico, um senador romano, filósofo estoico, né? Marco Aurélio e Sêneca, respectivamente, a gente vai perceber que já ali se refletia sobre o caráter efêmero, ilusório, né? Que você facilmente se perde quando você fica o tempo inteiro correndo atrás do sucesso. Mas a ideia de vender as suas ideias para ter o sucesso, eu acho que hoje isso é mais perigoso do que era antes. Eu vou dizer por quê. Primeiro porque hoje existe um mercado muito maior de ideias, né? Você está falando na antiguidade, quantas pessoas liam? Tanto que muitas coisas que hoje a gente considera livro, era na realidade carta escrita para alguém, né? E aí que virou livro, eram longas, né, e tal. Hoje não, hoje o mercado de ideias, ele é muito maior, apesar que não é tão grande assim, mas ele é muito maior. Então, nesse sentido, quando, por exemplo, um editor ou uma editora fala para você assim, olha, se você escrever sobre isso, as pessoas estão querendo um livro sobre isso, para dar um exemplo concreto. E se você escrever sobre isso, então você vai vender, a gente vai ganhar dinheiro. Por exemplo, dá dinheiro escrever livro de autoajuda, dá dinheiro escrever livro motivacional, né? Eu penso, especificamente, que não vale a pena você abrir mão das suas ideias para fazer sucesso. E ganhar dinheiro, só para ganhar dinheiro. Que é normalmente o que significa fazer sucesso. A gente viu, me parece, uma amostragem de pessoas dando exemplos do que é sucesso ao alcance de todos, de certa forma. Teve um deles já no final, ou uma delas, não lembro se foi um homem ou uma mulher, que disse que sucesso, acho que foi uma menina, sucesso é ter, foi uma menina. Estabilidade financeira. Foi a única que falou sobre dinheiro. E nesse sentido foi bastante honesta, né? Bastante honesta, porque se você tem estabilidade financeira, há uma chance de que em outros territórios da vida você consiga, de alguma forma, viver de modo harmonioso. Não é garantia. É claro que não é. Você pode ter estabilidade financeira e ir para o saco, do mesmo jeito. E não ter saúde, por exemplo, né? Porque não vai comprar saúde. Agora, os exemplos todos é viver com quem eu amo, alguém falou, meus filhos, meu marido, morar perto da praia, alguma coisa assim, porque ela deve gostar de morar perto da praia, poder ter uma empresa rolando, uma menina também falou isso, né? Ter uma empresa que está rolando. O último cara falou de sucesso espiritual. Imagino que seja você ter boas encarnações, para quem acredita, o espírito evoluir, imagino que seja isso, né? Você conseguir viver de acordo com o que Deus quer no universo cristão, né? Agora, ninguém tocou diretamente no assunto de que a gente vive numa era em que aparentemente as pessoas estão vendendo até a pizza pessoal para ter sucesso, o vômito para ter sucesso, né? Isso não foi colocado. Então, a impressão que eu fico é eles deram respostas de ideia de sucesso ao alcance de todos, e não o sucesso que normalmente se pensa quando se fala hoje, por exemplo, ter um monte de seguidor, você conseguir monetizar as suas redes sociais, ter grana, ser reconhecido, as pessoas seguirem você nas redes sociais. É que normalmente se pensa. E o quanto tem a ver com ostentação também? Então, ter casa, ter o carrão, mas também mostrar, né?
Não basta ter, é importante que os outros vejam. Não basta ter, é necessário que os outros vejam. Sem dúvida, né? Porque se a gente pensar na ideia de sucesso como alguma coisa que passa pelo olhar do outro, pelo reconhecimento do mundo, como se diz, né? O olhar do mundo, então há implicitamente, em razoável grau, a presença da ostentação, né? É claro que você pode falar de uma pessoa que tem sucesso, e às vezes a gente pensa assim, gente famosa, sei lá, artista de Hollywood, para dar um exemplo banal, de pessoas que têm sucesso, são famosas e tal, mas que não são de temperamento ostentatório. E isso é um detalhe muito específico do sucesso, né? Que é o sucesso, não aquele sucesso que os nossos entrevistados falaram, que é um sucesso ao alcance de todos, na realidade você ter uma vida boa. O que eu acho que é ter uma vida boa normal, é o que eles responderam, né? Esse sucesso que significa ser conhecido por muita gente, ganhar dinheiro, ou seja, ter um estreitamento da vida privada, ainda mais hoje que se posta muita gente, né? Fica se postando para garantir o sucesso. Fica expondo a vida. Tá sumindo meus seguidores. Aí expõe uma briga com o marido, com a mulher, com o filho. Traz a baixaria à tona. Abre as portas de casa. Abre as portas de casa, porque isso atrai. O sucesso é uma coisa que pode fazer, esse sucesso verdadeiro, de certa forma, esse pode trazer muito dano à vida privada, sem dúvida. Uma devastação. Porque não só nesse sentido que a gente pensa imediatamente da invasão da vida privada, mas também pelo fato de que as pessoas da sua família, que estão no seu círculo familiar próximo, elas também podem ser atingidas pelo sucesso, no sentido de começar a ver você como o sucesso lhe mostra no universo público. Entende? A imagem da mídia, do sucesso, atravessa as próprias relações da família. Isso é um risco muito grande. Ter sucesso é pecado? Se eu entender sucesso como servir ao mundo, aos poderes do mundo, né? E se eu pensar, por exemplo, na história de Jesus Cristo, para ficar no raiz, né? Não teve sucesso nenhum. Ele, PF, não teve sucesso. O PJ pegou, mas o PF, Jesus Cristo, pessoa física, foi morto como bandido, humilhado, abandonado, certo? Então, há no cristianismo uma raiz que vê a relação com o mundo, sucesso, a relação de sucesso, como algo a duvidar. Já no Velho Testamento, da onde vem o cristianismo, né, na origem, já há, na fala dos profetas de Israel, do Israel antigo, da Israel antiga, a ideia também de que o sucesso, querer ser rico, ouro, também não faz bem. Deus não está preocupado com isso, não. Deus quer que você cuide das viúvas e dos órfãos. Dá para dizer que sim, em alguma medida, durante muito tempo, se viu o sucesso como um pecado, porque gera orgulho, né? Que é uma pessoa de sucesso. Eu posso responder como nossos entrevistados, dar uma resposta no sentido daquilo que os americanos chamam de small is beautiful, né? O que é pequeno, não pequeno num sentido ruim, mas aquilo que está à sua mão no dia a dia é bonito, small is beautiful, né? Então, eu posso entender que uma pessoa de sucesso, nesse sentido, é alguém que conseguiu, por exemplo, olhar para a vida vivida e ver que construiu relações razoavelmente sólidas, que conseguiu fazer com que os filhos tocassem a vida de forma responsável e razoavelmente vai deixar bem-sucedida. alguma coisa boa, né? Ou seja, isso mesmo, nesse sentido. Agora, o que é uma pessoa de sucesso no sentido banal que se entende hoje em dia é alguém que tem milhões de seguidores, que a vida está monetizada, que todo mundo reconhece na rua, né? Isso é o que é uma pessoa de sucesso hoje. E fracassar faz parte do sucesso? Pessoas de sucesso tendem a achar que tudo que passa pela cabeça delas é a melhor coisa que pode passar na cabeça de alguém na vida. Isso é uma ideia que aparece já há quase 300 anos na filosofia, né? Então, fracassar na vida, eu não diria que fracassar, a vida ser um fracasso,
faz parte do sucesso. Não. Mas pode ser, se você não tomar cuidado com o sucesso destruindo a sua vida. Agora, momentos difíceis de frustrações e fracassos, digamos, pontuais, pode ajudar muito a você ter um sucesso um pouco mais consistente. O que é ser famoso, ter sucesso nessa era digital? Eu acho que tem duas abordagens, no mínimo, dessa ideia do sucesso na era digital. A primeira é essa que você falou, uma coisa pode viralizar, e aí você fica famoso no tempo que aquilo viralizar, e você pode ficar famoso no tempo que viralizar, porque, sei lá, o vídeo que pega você aparece como idiota. Né? Então, você está numa situação em que você parece um idiota, por alguma razão isso viralizou, e você ficou famoso como o humano idiota daquele vídeo, você viu? Né? Então, esse é um tipo de sucesso que é absolutamente efêmero. Né? Agora, na época digital, no mundo digital que a gente vive, quem trabalha com marketing digital e mídia digital sabe muito bem que o sucesso nesse mundo implica em procedimentos profissionais para manter esse Então é preciso sucesso. ter talento, de certa forma? A ideia de talento é uma ideia claramente romântica, né? Os românticos criaram essa concepção do gênio, que dá em talento. Algumas pessoas teriam e outras não. Né? E de lá para cá, o romantismo nasceu no final do 18, quer dizer, de lá para cá essa ideia do talento e do gênio se transformou numa ideia clássica. Nem todo mundo tem. Os românticos achavam que não, nem todo mundo tem mesmo. É quase como uma graça divina, né? Você pode ser uma pessoa que tem talento num dado momento da sua vida e nem por isso você conseguir construir um sucesso consistente. Talento não garante fama? Não. Os românticos também sabiam disso. Aliás, como os românticos eram desconfiados do emergente capitalismo na época, da emergente ordem burguesa, como a gente fala, que é baseada em troca, é baseada em instrumentalização, como se diz, quer dizer, você se preocupar em fazer coisas que dão dinheiro e dão resultados. Os românticos eram muito desconfiados disso, né? Então eles já, inclusive, pressupunham muitas vezes que o verdadeiro talento, o verdadeiro gênio não era reconhecido pelo mundo. E o contrário disso? Quem não tem talento e fica super famoso? Então, aí vai ao encontro, você falava no estudo de pessoas famosas que tiveram sucesso e que o estudo parecia mostrar que não há uma implicação necessária entre talento e sucesso, vai ao encontro dessa inversão que você falou agora. Basta você ter amigos em lugares certos, ser falado nos lugares certos. Eu imagino que só na nossa era mesmo você consiga construir e monetizar a simples exposição da vida íntima e privada da família. Elas expõem a vida privada, pessoas falam coisas, problemas, coisas engraçadas e tal, bonitas, sei lá o quê, vai crescendo e elas vão atraindo dinheiro. Porque elas têm circulação, elas atraem dinheiro. Isso mostra bem a natureza do capitalismo digital. Casos como esse. Bem, se você engaja, circula, invade vários territórios, ou seja, se você tem muitos seguidores engajados, ou basta só ter seguidor, então você começa a atrair dinheiro para você. A sinceridade e a honestidade hoje comove, né? Acho que comove mais do que na antiguidade. É muito rara. É muito rara porque normalmente está se falando coisas o tempo inteiro para garantir que as pessoas vão gostar de você e vão achar você legal. E esse é um vício narcisista? Se a gente for aprofundar a ideia de narcisismo no Freud, não necessariamente. Porque o narcisismo no Freud, alguém que tem uma personalidade narcísica, é uma pessoa que tem a autoestima, como se fala por aí, muito baixa. É alguém que, na realidade, a subjetividade é muito frágil, né? E isso pode dar em alguém que quer resolver esse problema fazendo com que todo mundo a conheça, né? Tipo a fama, mas pode dar também numa personalidade em que você seja, na realidade, aquela pessoa chata, que enche o saco de todo mundo, mas que todo mundo saca que força amizade. Olha, o Dostoiévski, escritor russo do século XIX, que é um dos autores que mais impactou a minha formação, por isso que ele está no meu curso recém-lançado, Fragmentos do Contemporâneo. Para o Dostoiévski, o niilismo é uma experiência moderna por excelência.
E o que ele percebe é que quando você começa a desconstruir a moral, relativizar os valores, típico da experiência moderna, que muita gente acha lindo, você vai encontrar com nada de fundamento, de tudo. A gente já encontrou com isso, que é o niilismo enquanto tal, só que nós estamos aí navegando num monte de formulazinhas e mentiras para tentar botar no lugar o fundamento da moral que não existe, todo mundo descobriu, então a gente fica tentando empacotar para presente essa crise niilista moderna. Portanto, se você começar a questionar tudo, de fato, você vai perceber que nada tem fundamento. Sinto muito por você. Alguns falam que a gente vive numa era da ansiedade. O primeiro filósofo no Ocidente conhecido que usa, em francês, ele usa o conceito de angústia, como dizendo que é o centro da personalidade, é um filósofo no século XVII, francês, chamado Pascal. Ele vai dizer que, basicamente, a psicologia humana é fugir da angústia e buscar diversão. Isso ele fala no século XVII. Já no século XIX, você tem, na verdade, o pai da filosofia da existência. Esse é um filósofo dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, né? Escreveu um livro chamado Conceito de Angústia, né? Que é um livro em que ele situa, assim, de forma sintética, a ideia de que nós somos basicamente angústia. É alguém que sacou uma questão, que é essa questão de um certo sentimento de desorientação, dificuldade de estabelecer valores, desorientação com relação a objetivos, propósitos. Qual é o propósito da vida? Ganhar dinheiro. Não dá só esse propósito. A fórmula que nos oferecem hoje, ela produz uma série de sintomas. Mal-estar de todos os tipos. Os historiadores marxistas, eles costumam dizer que esse surgimento do tema da angústia é a partir do momento que a sociedade vai se tornando burguesa, a sociedade vira urbana, com a entrada da lógica burguesa. Lógica burguesa significa uma vida pautada pela noção de mérito. Mérito, resultado, eficácia, produtividade. Isso filosoficamente é lógica burguesa, né? Competência, certo? Quando você sente que você está perdendo espaço porque alguém mais competente do que você apareceu e você precisa competir com essa pessoa o tempo inteiro, a ideia da lógica burguesa é que isso virou sistema. Isso está em toda parte. Quando você procura um coaching para ele ensinar para você que você tem que prosperar em tudo e tem que pensar em si mesmo como uma empresa, já ouviu isso por aí? Tem que pensar em si mesmo como uma empresa. Você tem que pôr um Excel existencial na sua vida, certo? E você tem que conseguir ter foco. Foca. Se você não focar, se você não tiver objetivo, se você não tiver meta, você não consegue. Quando eu começo a achar que eu posso tratar o ser humano a partir desses referenciais, inclusive do ponto de vista terapêutico, grosso modo, eu estou dizendo que os seres humanos são passíveis de ser um objeto de um Excel existencial, em que você faz planilhas. É claro que do ponto de vista de uma psicologia um pouco mais profunda, você vai gerar adoecimento. Porque ninguém consegue ser competente o tempo inteiro, ninguém consegue dar resultado o tempo inteiro, e aí você começa a deprimir, né? Do ponto de vista histórico, essa depressão, filosoficamente, historicamente, quando começa a surgir o tema da angústia, o tema da melancolia, os historiadores chamam esse período de mal-estar romântico, certo? Romantismo não é só eu te amo, meu amor. Eu te amo, meu amor, na verdade, está no lugar de uma idealização do afeto como salvação de um mundo que está indo à ruína. Por quê? Porque agora só o que conta é dinheiro, eficácia e solução. Então, acho que vale a pena lembrar que mal-estar virou uma categoria de análise sociológica. Com o livro do Freud, Mal-Estar na Civilização, que é um ensaio longo, né? Ele escreve lá, então, 1929, 1930, o ensaio Mal-Estar na Civilização, que é, sem dúvida nenhuma, um dos maiores textos do século XX, né?
em que ele define o mal-estar na civilização como a civilização está fincada na repressão do desejo. Está fincada na repressão, começa com o Édipo, famosa história do romance familiar, como se fala em psicanálise, o desejo pela mãe e tal, pelo pai, aquela história toda. Então, ali, o Freud coloca a questão de que ele suspeitava de que a felicidade não faz parte dos planos da criação. Ou seja, ser civilizado implica em você viver num constante mal-estar. E não tem outra opção, não tem opção em que você não tem mal-estar e é civilizado. Se você não é civilizado e tem mal-estar, você está pior do que quem é civilizado e tem mal-estar. Então, começou aí se usar a expressão mal-estar como uma expressão que se refere a um estado de espírito social, tá? Já no começo do século XXI, Bauman retoma essa ideia, não que não tenha se retomado antes, mas ele retoma essa ideia no livro dele Mal-Estar na Pós-Modernidade, em que ele vai dizer que há um mal-estar, então, para ele naquele momento, diferente do mal-estar na época do Freud, que era uma repressão do desejo em nome de uma segurança familiar e social, Bauman lendo Freud. E o Bauman vai dizer que o mal-estar naquele momento era o mal-estar de uma excessiva liberdade. Mesmo que você pegue no Freud, pegue no Bauman, ou pegue hoje, quando se fala em Sociedade do Mal-Estar, a partir de um sociólogo francês vivo chamado Alain Ehrenberg, esse mal-estar de hoje, que fala o Ehrenberg, é o mal-estar de alguém que sente que tem que fazer mais coisa do que consegue dar conta, certo? Então, você tem que dar certo no trabalho, tem que estar atento para todas as inovações, você tem que ser um indivíduo absolutamente capaz de fazer tudo. Você é responsável por tudo que acontece na sua vida. Você tem que ser capaz de fazer escolhas o tempo inteiro. Você deve ter opiniões fortes sobre tudo. Você tem que estar o tempo inteiro informado. Esse é o mal-estar que se fala agora, certo? Ou seja, um mal-estar que vem do fato de que a gente se descobre incapaz, insuficiente de dar conta de tudo. Está vinculado a essa discussão do burnout, do cansaço, que já se faz muito por aí. Só que, quando a gente faz esse resgate das teorias desde o Freud, a ideia é que assim, a experiência moderna é uma experiência que gera mal-estar. Você é muito livre, você toma muita decisão e você acaba acreditando que você é capaz, e aí você fica com mal-estar. Que tipo de mal-estar era esse de que Freud falava e em que medida está de pé isso tudo que ele disse até hoje, essa análise, esse diagnóstico? Olha, primeiro que a originalidade do Freud está em entender ou descobrir que o mal-estar é um dado do contrato social. Isso que é importante entender. Quando eu falava que o Freud criou o mal-estar como categoria sociológica, significa dizer que o Freud percebeu que há mal-estar no contrato social. O que significa isso? Assim como Bauman também vai falar, e assim como Ehrenberg também vai falar. O mal-estar que o Freud descreve é o fato de você nunca estar satisfeito com o que é possível você ter. Nunca está satisfeito. Existe aí o famoso tripé, né? Que se fala há muito tempo, que o mundo geraria ao redor de sexo, dinheiro e poder. Os americanos têm um ditado muito antigo, que é quando você quer descobrir um rolo de uma situação, follow the money, siga o dinheiro. Os franceses têm um que é semelhante, que é quando você quer descobrir onde está o rolo, os franceses falam cherchez la femme, quer dizer, procure onde está a mulher que você vai ver onde nasceu o rolo. Independente do caráter um pouco, que a gente pode dizer, muito masculino orientado do comentário francês, cherchez la femme, é claro que esse é uma expressão antiga que pressupõe que, na verdade, os rolos sempre envolvem homens por causa de mulher. A gente pode também, no mundo em que mulheres têm poder financeiro, a gente pode dizer também procure onde está o homem, ou qualquer outra coisa, né?
Mas vamos deixar de fora esses assuntos de gênero, porque eles são muito chatos, na verdade. Vamos ao que interessa. Eu acho que a pergunta se o dinheiro de fato manda no mundo, em grande medida, está certo. Agora, a gente precisa entender que dinheiro é, muitas vezes, um instrumento. Mesmo para aqueles que o dinheiro é um fim, o dinheiro é um instrumento. O dinheiro te dá poder, apesar de que, às vezes, quando você tem poder, no sentido de poder de Estado, de governo, você pode não ter o dinheiro enquanto salário, você pode não ser aquele que gera o dinheiro, mas como você tem o poder de atrapalhar quem gera o dinheiro, você acaba tendo muito poder, mesmo que o dinheiro não seja seu. Não é à toa que o poder poderoso normalmente atrai dinheiro. E como a gente sabe, o poder e o dinheiro atraem sexo. Sempre atraiu. Hoje está na moda se mentir sobre quase tudo, também se mente sobre isso, mas continua sendo mentira. E aí tem um fator que é o seguinte, alguns dizem que os ingênuos acham que o mundo gira ao redor do sexo. Aqueles que seriam mais sábios diriam que o mundo gira ao redor do dinheiro, porque quando você tem dinheiro vem sexo. Alguns que se acham mais sábios ainda dizem que o mundo gira ao redor do poder, porque quando você tem poder, você tem dinheiro, e quando você tem dinheiro, você tem sexo. Mas para além disso, dando um olhar assim um pouco mais, sei lá, não tão duro, talvez um pouco mais poético, a verdade é que poder e dinheiro normalmente tornam a vida mais potente, né? No sentido de que quando você tem dinheiro e tem poder, e as duas coisas normalmente andam juntas, você tem a capacidade de fazer com que pessoas à sua volta fiquem mais alegres, as pessoas procuram mais você, o que pode deixar você um pouco confuso e confundir que elas te procuram por você, quando elas te procuram pelo dinheiro, pelo poder, e aí vem aquela velha discussão que importa é ter ou ser. Mas isso é papo muitas vezes de bêbado, papo de aluno novo de filosofia, ou então só é muito sério mesmo quando você se vê diante do fato de que você tinha muito, perdeu tudo e com isso perdeu quase todo mundo que estava à sua volta. E aí você descobre que na realidade o que manda no mundo é o ter e não o ser. E eu acho essa pergunta mais dura, no sentido de que muitas vezes quando se fala o que importa é o ser, é porque você já perdeu tudo que tinha. Então tem uma relação bastante profunda entre ter e ser. Mas eu diria que, sim, o dinheiro manda no mundo em grande medida, ele pode te comprar saúde muitas vezes, mas às vezes você pode chegar no momento em que nem o dinheiro compra mais saúde para você, e aí ele não consegue mais mandar no mundo. Devemos olhar para essas questões de uma forma, digamos assim, num gradiente, tá? Não olhe para ela no preto, no branco, olhe essa questão preto, branco, cinza, um pouco mais para preto, um pouco mais para branco, no sentido de que você tem gradientes nessa relação. E que com certeza leve dinheiro muito a sério, porque se você não levar dinheiro a sério, provavelmente o mundo não vai dar a mínima para você.